esféricas. Olha, já batemos um bom papo sobre lentes. Primeiramente, na verdade, a gente só começou a querer entender por que um certo formato de lente gerava uma lente convergente ou divergente. Nós vimos que, na verdade, é só lembrar da segunda lei da refração. N de chegada, sempre chegada, igual a N de saída. Ou, para nem precisar fazer a conta, para fazer só uma análise rápida, lembra que quando a velocidade da onda aumenta, o ângulo com a normal aumenta e ela se afasta da normal. Só isso é o suficiente. Bom, de qualquer forma, eu também quero mais. Eu quero que tu saiba dar nome para as lentes. Essa é qual mesmo? Plano convexa. Essa é uma que não dá para errar, porque não tem nenhuma lente que termina em plano, né? Ou ela termina em côncava ou termina em convexa. Plano convexa. A face não é cavada, é convexa. Dado o nome para uma lente, as outras tu dá nome fácil pra caramba. Essa aqui, por exemplo. Côncavo convexo. Pois é, se esse é plano convexo e tem bordos finos, essa que é de bordos grossos não pode ter o mesmo sobrenome. Tu viu como é simples a ideia? Outra, eu não te pedi para decorar. Eu só te pedi para entender uma lógica bem boba. Nome! Se essa é plano convexa, as da família de bordos finos tem sobrenome convexa. Esta não é da mesma família nitidamente, porque os bordos são grossos. E isso faz com que o sobrenome dela seja côncava. Como uma face é côncava e a outra é convexa, convexo côncava. Beleza? E aí tem todos os outros nomes. Essa aqui ela é sempre convergente, né? Não. Nunca acredito no que te falo. Sempre processa a informação primeiro para depois responder. Na maioria das vezes. Na maioria das vezes. E qual é a exceção? Se a gente for verificar. Pode ser. Então, para ficar bem bonitão, quando o N da lente for menor do que o N do meio que a circunda. Aí fica nicho, fica bem chique. Mas é isso mesmo, é quando ela é de ar imersa no vidro, por exemplo. Show de bola. O André me mostrou um videozinho bem legal. O cara chegou lá, pegou um pedacinho de acrílico transparente, né? E cortou lá lentes. Pegou um pedaço de acrílico aqui, amigo, ó. Acrílico com uma certa espessura, certo? Fez assim com a serrinha tico-tico, ó. Tirou esses dois pedacinhos e trouxe pra cá, ó. Quando ele pegou esses pedaços aqui, que eram de acrílico, imersos no ar, ele fez luz passar, os raios convergiram. Quando ele fez a luz passar por esse espaço de ar, né, envolto em acrílico, os raios se afastaram. Tu vê, né, cara, uma coisa simples de fazer. Uma coisa simples de fazer para provar, né? Certo? Aquilo que eu estou dizendo. Então tu bota lá no YouTube, tem videozinho de experiência bem bonitinho. Ele, coitado, até se teve dificuldade de apertar os lasers ali, né? Era muito laser que ele comprou, aqueles lasers de 99, verdinho, assim. Tá. Então tu vê, né, cara, uma coisa simples de perceber. Bom, tá, pô, imagina, se o cara faz isso um dia em casa, o cara nunca mais esquece na vida o comportamento da lente. Essa é a verdade, né? Se o cara perdeu meia hora fazendo isso em casa, o cara nunca mais esquece. Galerinha, o que mais que eu preciso além da nomenclatura das lentes? Quando eu desenhar uma lente assim, eu tenho que saber de que lente nós estamos falando imediatamente. Divergente. É bordos grossos? Não sei, provavelmente, mas não sei. Pode até ser bordo firme, mas divergente ela é. Porque essa é a representação internacional de lente divergente. Nós sabemos que tem pontos importantes tanto à direita quanto à esquerda. Me ajudem com esses nomes aí, vamos ver. Foco, né? Ponto principal, foco, ponto principal, centro óptico, eixo óptico, pode ser. Eixo principal, menos comum, mas eixo óptico é o mais comum. Agora olha só. Vou tentar te sacanear, hein? O raio que chega paralelo sai pelo foco. Sai por qual foco? Foco da esquerda ou da direita? Da direita. Ah, então é isso aqui, ó. Por que não? Ah, não é um espelho, a luz não bate e volta, é uma lente, a luz pode atravessar ele. Então isso aqui deveria ser uma pontilhada para definir a direção na qual a luz iria, né? Já que eu usei esse foco para formar um raio que vai gerar a imagem, ganha o nome de foco, logo, imagem, foco objeto, ponto de principal objeto. Se tu for ver o desenho da aula passada, trocou de posição. Por quê? Porque na aula passada eu fiz a luz vindo da esquerda para a direita e tu vê o nome, e depende de onde a luz
luz vai gerar a imagem, tu usa a coisa imagem. Se a luz vier do objeto, tu usa a coisa objeto. É daí que vem o nome, beleza, galera? Não é para te sacanear o nome, é para te ajudar. Eu até entendi o porquê de ser daqui da imagem, né? Divergindo mais por que ficou o objeto aqui desse lado. Porque, por exemplo, se o objeto está para lá, né? Essa é a tua dúvida. Se eu quiser desenhar um raio que chega pelo foco, essa luz que chega vem do objeto. Então ela tem que chegar na direção do foco objeto para poder sair paralelo. A luz que veio do objeto, eu uso o foco objeto. Eu não posso desenhar assim, ó, o raio que chega paralelo, o raio que chega pelo foco sai paralelo. Esse raio não existe, esse raio está errado. Porque aquela luz veio do objeto, não podia ter passado no foco imagem. Beleza? Tu viu como é importante e didático isso? Mas não é uma coisa que tu vai aprender na minha aula, isso é coisa importante. Eu informo isso na aula. Aí tu só vai absorver para valer isso no fenômeno boom da cadeira. Certo? Que é o que salva. Galerinha! No banheiro, professor. O banheiro é bom. O meu é muito rápido, eu não consigo estar no banheiro. Hoje estudar. O meu é muito rápido. Eu dou uma lida ali, nas 2 linhas, acabou. Ô galerinha, olha só. Mas são muitas fibras também, né? Muita fibra. Ô galerinha. Além disso, eu cheguei a fazer um exemplo usando continha, não foi? Fiz continha, um exemplo, não foi? Deixa eu ver se tu sabe o nome das letrinhas. Aumento linear. Aumento transversal. 3 nomes. Amplitude seria de uma onda, mais especificamente, né? Amplitude de uma onda é o A mesmo. A altura da imagem, para ser bem preciso. A altura do objeto. Isso, é a distância da imagem ao centro óptico da lente ou ao vértice do espelho. Tu pode falar mais rapidamente posição da imagem. Posição do objeto. Aí se alguém te perguntar o que significa a posição do objeto, aí tu responde, não, é a distância do objeto até o vértice do espelho ou até o centro óptico da lente. Mas caso contrário, tu só fala posição do objeto, posição da imagem. Deixa eu ver, como é que é o sinal do I e do O? Pronto, regra boba. Como é que é a regra do P' e do P que são medidos na horizontal? No espelho era luz, positivo, trevas. Aí acabou a piadinha do espelho porque a luz atravessa a lente. Aí virou outra piadinha boba. Se é real, positivo, é mais gostoso. Se é virtual, negativo. Beleza? Era a piadinha boba que ajuda. Não gosto dessas piadas, professor. Como? Sim. Era uma só, mas eu comecei a fazer 2 piadas, entendeu? Eu sou um cara muito piadista, né? Muito brincalhão, muito engraçado. Então eu gostei de fazer 2 piadas. Na verdade, tu sabe, olha só, se tu for pegar o livro e for estudar as regras de sinais de Gauss, é uma tabela gigante, cheia de dica. Só que, pô, absorver aquela tabela pra mim parece assustador. E me parece tão fácil, né? Pra cima é mais, pra baixo é menos. Real, positivo, virtual, negativo, acabou. Né? Tu bota toda aquela tabela gigante no bolso. Mas a apostila traz as regrinhas de sinais numa listinha de informações assim. Eu só não acho didático aquilo lá. Bom, galerinha, negócio é o seguinte. Hoje eu vou fazer pra ti o problema mais cabreiro que pode aparecer na tua vida usando essas contas. Vou fazer o pior que me apareceu já. Pra gente se vacinar, entendeu? A gente já vai se vacinar, vai tomar uma vacina, vai ser doída, mas tu sabe, aquilo ali é o pior que pode aparecer. E se tu estiver bem concentrado, tu mata até o pior de todos. O que eu tenho de novo pra ti? O que eu tenho de novo? Equação dos construtores de lentes e acoplamento de lentes. Hoje a parte nova é pouco. Olha só que interessante. Tem algum... Com certeza tem muitos míopes e hipermétropes por aí. Hoje eu vou te mostrar como é que teu oftalmo fabricou a tua lente. Como é que ele conseguiu fabricar uma lente bem do jeito que ele queria. Com a cura para o teu olho. Eu ainda não vou te mostrar a lógica da cura. Isso vai ser na última aula. Na próxima aula eu vou te mostrar o que o oftalmo faz com o míope para descobrir a cura para o míope. Vou te mostrar qual é a atitude. Ó, o míope, vem cá, me conta assim. Tá enxergando? Não. Tá enxergando? Não. Tá enxergando? Agora eu tô. Ele mede essa distância e manda fabricar uma lente com essa distância focal. É assustador, parece piada. Mas eu vou te provar matematicamente por que é isso, né? Mas não é hoje ainda. Hoje é mais legal até. Tu concorda que uma lente ela tem curvatura nas suas faces, né?
E já que é uma lente esférica, olha só o ovo que saiu. E já que é uma lente esférica, essas faces são esferas. Vamos dizer que essas faces têm raio 1 e raio 2, tranquilo? Tu concorda que dependendo do tamanho desses raios vai mudar o comportamento óptico da lente? Nós precisamos de uma relação matemática para poder calcular isso. Então tu vê, ó, a distância focal da lente vai depender dos materiais e também dos raios de curvatura. Os raios de curvatura vêm aqui na fórmula, ó. Professor, deduz, por favor. Essa aqui eu vou deixar para depois. A dedução dela é um pouco chata, por isso que eu não acho que não vale a pena. Mas se alguém quiser um dia mais desafiador aí, né, que a gente estude essa deduçãozinha, vale a pena. E aí aqui, ó, o N da lente eu preciso saber, né, o índice de refração da lente. E geralmente é o que em volta? Por isso que na maioria dos livros vem 1 ali embaixo. Eu não gosto. Eu prefiro que ali seja o N do meio que envolve a lente. Aí a fórmula fica mais poderosa, certo? Mas pode ser outro meio, realmente, né? Então os livros que trazem 1 ali só tá te ensinando a fazer para o ar, né? E quando a gente bota o N do meio, a gente já mata todas as brincadeiras. Eu sei que a fórmula é um pouco feia, mas nós temos que mandar ver nas frações para poder detonar essa fórmula, né? Tem que saber somar e subtrair frações. Como é que soma e subtrai frações? Tira o... divide, multiplica. O mais legal é quando tu entende porque que essa regra lunática funciona. Aí mesmo tu detona nas frações. Como é que multiplica a fração? O numerador multiplica o numerador, o denominador multiplica o denominador. Eu falava em cima, embaixo, embaixo. É mais prático. Divisão de fração. A primeira vez o inverso a segunda. Tem gente que multiplica cruzado. Eu não gosto porque eu tenho medo que ele multiplique na ordem errada, entendeu? E acabe ficando invertida a solução. Eu prefiro copiar a primeira, multiplicar pelo inverso da segunda. Assim tu não, né? Mas é pessoal. Faz o por escrito, tá funcionando bem, não tem errado, toca a ficha. Como é que se extrai a raiz de uma fração? Poderia fazer, né, vários processos. Às vezes, racionalização resolveria o problema, mas o mais importante é saber que extrai a raiz do... E a raiz do... Só isso, raiz do numerador. Como é que faz uma potência de uma fração? Potência em cima? Pronto, é isso, a propriedadezinha é boa, tranquilo. Bom, vamos pegar uma lente aí, vamos fazer uma lente aqui, ó. Ô, Oftalmo, faz aí uma pra mim, uma plano-convexa, e eu quero que o raio de curvatura da face convexa seja 10 centímetros. 10 centímetros. Cara, cegueta ali, nós vamos botar uns 10 centímetros. Já vamos entender por quê. Olha só. Na hora de... Ah, não dei o vidro, né? Não, Oftalmo, eu quero o vidro flint. E o vidro flint com índice de refração, então, de 1.5, vamos fingir. E tem mais números após a vírgula ali, né? Então, 1.5 está de bom tamanho. Vamos lá. Na hora de substituir na equação, cara, não tem que ter medo. O N da lente foi fornecido. Qual é o material que envolve a lente? É o ar. O cara não falou nada, tem que supor que é o ar. Vezes um dos raios de curvatura é 10 centímetros. O ideal já seria calcular em metro, né? Sistema internacional. Tu vê, o cara coloca 10 ali, ele fica feliz. Coloca 0,1, dá uma tremida nas bases. A maioria que eu conheço é assim. Então vamos botar 0,1 de uma vez. E aqui é que eu quero ver. Infinito. Olha que legal o cara que tá ligado. Infinito! Porque uma reta é uma curva com raio infinito. Isso não é uma piada idiota, é fato. É um fato matemático. Eu até te provei isso, né? Usando como exemplo a linha do horizonte. Imagina se o raio da Terra fosse infinito. O raio da Terra é de 6.500 km, é um cocôzinho perto do infinito. E mesmo assim tu já jura que é uma reta. Tu imagina se fosse infinito, reto. Então parabéns, hein? Beleza? 1 sobre F é igual 1.5 dividido para 1. 1.5 menos 1. 0,5 vezes 1 dividido para 0,1. 10.
Que alívio. Ai, mas que alívio. Ó, tem várias formas de pensar nisso, tá? É culpa da professorinha. É culpa da professorinha porque ela ficou te ensinando a dividir com tampinha de garrafa com feijãozinho. E aí ela não estendeu depois para as frações porque ela também não sabia. E aí fodeu. Então, na verdade, é o seguinte, tem gente que acha que não dá para mostrar por que isso aqui dá 10 geometricamente. Mas é claro que dá. Dá até para mostrar com dinheirinho. Ou seja, R$1 é quantas vezes maior que 10 centavos? Porra! É assustador, né? Porque uma divisão não é uma comparação entre dois números. Uma divisão não é para dizer quantas vezes o de cima é maior que o de baixo. Mas não gostasse? Então tu iguala as casas. Iguala as casas. Elimina a vírgula. 10 dividido para 1. Iguala as casas. Elimina a vírgula. Iguala as casas. Elimina a vírgula. Lá no meu colégio, lá em Bituba, a coisa era meio mecânica, entendeu? Ou tu fazia as crianças decorar, ou não acontecia. E é isso que foi matando a lógica das pessoas, né? A galera vai decorando. Igual as casas, elimina a vírgula. A galera não sabe, na verdade, que o que nós estamos fazendo ali é achando uma fração equivalente, multiplicando por 10 em cima e embaixo, né? Certo? Ou ainda, lembrar que 0,1 é 1/10 e divisão de fração é a primeira. Porra, se nenhuma dessas tu faz, meu querido, pede ajuda. Vem no apoio que a gente cura. Beleza, meu querido? Deu quanto? Deu errado aqui? Não. Deu 10, né? Ufa, uma do 3 é 10. E tem a parte geométrica, né? R$1 né? 10 vezes maior que 10 centavos, né? Certo? Show de bola. 1 dividido para infinito. 0. A garota na outra sala falou aproximadamente 0. Eu gostei do cuidado dela, mas é 0, cara. É 0, é 0,000 para todo sempre 0. Então é 0. Então é 0, sem medo de ser feliz. E pensa, cara, R$1 dividido para 10. 10 centavinhos. R$1 dividido para 100. 1 centavinho. R$1 dividido para 1 bilhão. Merda nenhuma para ninguém. Imagina infinito! Tá entendendo? É 0. É 0, sem medo de ser feliz. E quanto é que é 0,5 vezes 10? 5, né? Mas eu quero descobrir o F. Então vai ficar 1 é igual a 5F. F é igual a 1 sobre... E quanto é 1 dividido para 5? 0,1/4 de real. 4 moedinhas de 25 centavos. Tá? 0,2. 10 dividido por, né? Ó. Vamos lá. É a última vez do ano, tá? Não dá. 0, vai 0. Não, é engraçado. É triste pra caralho. É triste pra caralho. Essa é a verdade. Puta que pariu. Tudo bem, passou. Estou ótimo. Tudo bem. Nunca quebrei nada. Nunca quebrei nada. Ó, o negócio é o seguinte. Vocês sabem daquela, né? Que uma vez tinham recém colocado esse quadro aqui no lugar. O senhor estava dando uma aula aqui. Daqui a pouco este quadro caiu em cima da professora. Não é uma piada. Eles tiveram que chamar o SAMU para o hospital. Já viu? Nunca vi um quadro tão grande. Ele tá aqui, imagina, daqui a pouco... Imagina a festa da galera. Eu já cheguei a me pendurar aqui, cara, sem saber desse fenômeno. Foi no passado, não foi, Otávio? Nós mostrou uma foto que furou um quadro. O quadro é uma coisa que eu não queria falar sobre isso. Depois no passado, não foi, na quadro uma vez. Ó, o negócio é o seguinte, galerinha. O F deu 0,2, né? 0,2 o quê? Metro ou centímetro? Ah, mas tá aqui, ó, era centímetro. Ah, é verdade, ali eu coloquei em metro, né? Sim, alguém aí, o oftalmo falou, olha, tua distância focal é 0,2 metros. Não. Ou, não, a distância focal da tua lente é 20 centímetros. O oftalmo não fala isso, né? Certo? Ele fala o quê? Grau. Vamos aprender o que é o grau do oftalmo? O grau do oftalmo é a vergência. E olha que complexo que é a vergência. É o inverso do... Só isso. Vamos ver se alguém tem essa lente aí. Vamos ver se alguém tem essa lente. 1 dividido por 0,2. Que é quanto? 10 dividido para 2? 5. Que engraçado, ali era metro, né? Metro na menos 1. Alguém aí tem uma lente de 5 metros na menos 1? Será que não? 5 dióptria.
Dióptria. Nome bonito com uma filha, né? Dióptria. Mas é que na verdade o oftalmo não fala grau, para ninguém ficar chateado. 5 graus. 5 graus? Show de bola. Provavelmente, uma das faces não deve ser plana. As duas devem ser curvas. Mas se tu tivesse uma lente desse tipo aqui, resolveria o problema também. Agora, olha só que interessante. Uma vez, cara, eu estudei com uma menina no segundo ano que ela tinha 13 graus de miopia. Mas assim, ó, era grave a ponto de ela ter que usar lente sólida, colada no olho, mais óculos. Tinha um outro instrumento que ela usava para ler a prova era grande. E cara, é foda. Eu dava aula de guri à noite, no lugar lá onde eu quebrei o quadro uma vez, um pouquinho bravo. E o guerreiro, ele trabalhava durante o dia, à noite ele ia pro cursinho, ele não tinha visão de um olho, enxergava parcialmente com o olho, ele sentava na primeira carteira e ele tinha uma lunetinha, cara, pra copiar. E ele ficava, cara, ele passava horas tentando achar alguma coisa no quadro, bicho, aquilo me partia o coração. O Freud diz, né, que uma das técnicas pra gente ser menos infeliz é comparar com a vida dos outros. Quando a gente achar que a nossa vida tá ruim, né, tu compara com a do outro que tá muito pior que a tua e tu vê que tu tem motivo pra ser feliz. Tu enxerga bem dos dois olhos, né, cara? Isso é incrível! Ô, galerinha, o que é dióptria? O que é dióptria? É uma vergência. No sistema internacional, o que é a dióptria mesmo? É o metro na menos 1. É metro na menos 1, para não ficar feio, né? A vergência da lente é 10 por metro. Ou 10 metros na menos 1. Os cientistas criaram um nomezinho, dióptria. E o cara do oftalmo, saco cheio de falar dióptria, ele falou grau. Beleza? Agora tu já entende que é 5 graus. Beleza? É 5 dióptrias. Peraí. E se essa lente fosse assim, ó? Igualzinha, mesmo raio, só que se ela fosse plana ou côncava, como é que eu faria a conta? Tudo igual, mas aí eu podia dar um resultado igual, porque aquela é convergente e essa vai ser divergente. Vai mudar o sinal do quê? De quem? Do raio. Esse raio era o quê? Era o quê esse raio? Positivo, né? E que face era essa? Côncava ou convexa? Faces convexas têm raio de curvatura e faces côncavas têm raio de curvatura negativo. Agora tu vê que perigo. Se tu decora isso, para dar um tilt ali, tu trocar a decoreba, 2 toques. Como é que eu recomendo? Eu recomendo que tu simplesmente, na dúvida, esqueci qual raio é qual. Faz um estudo sobre essa lentezinha tosca, faz uma lente tosca que tu sabe que vai dar um foco positivo por ser convergente. Tudo bem? Bordos finos, lembra disso? Faz o cálculo. Se não der o foco que tu esperava, tu e usa uma plana ou alguma coisa para ficar fácil, entendeu? Ou usa uma biconvexa ou uma bicôncava. Aí tu consegue lembrar se o raio de curvatura é mais ou menos. Eu não fiz isso na época, eu decorei que era o contrário dos espelhos. Espelho côncavo, o foco é positivo, né? Concorda comigo? Face côncava, o raio de curvatura fica negativo. Foi assim que eu decorei na época. Depois eu vi que era mais fácil, se eu esquecer, eu estudar uma das lentes e matar a charada, sem decoreba. Desculpa a demora, amigo. Olha só, ali nessa parte da divisão pela infinito, a única maneira de ter algum sentido fazer aquilo ali é só se o número de cima também for infinito, né? Pra dar 1, senão sempre vai dar 0 e nem tem por que fazer aquilo. Interessante a tua ideia. É verdade. O problema, cara, é que assim, tu vê, tem faculdade que o cara tem mestrado e doutorado, o cara passa calculando só sobre números grandes, números infinitos. Ou seja, tem vários tipos de infinito. E infinito sobre infinito é de fato uma indeterminação. Por incrível que pareça, eu não posso dizer que dá 1. Eu tenho que saber como é que esses infinitos são gerados. Tem infinitos maiores e menores. Isso O meu professor de cálculo 4, ele era doutor nessa parte. Infinitos ali. Ele fazia doutorado nessa parte. Ele não era doutor ainda, ele fazia doutorado. E é uma encrenca do mal. Outra, por exemplo, sabe potência de 10 para escrever número grande? Não dá. Os caras tiveram que inventar números novos para escrever números grandes. Então tem uma forma diferenciada para escrever números grandes. Isso dá pano para manga. Isso dá pano para manga e vai resolver muita encrenca na física ainda. Esse estudo matemático sobre infinitos. Tudo tem aplicação na física depois. É uma loucura, parece uma doença isso aí. Coisa de autista. O que aparecer pra gente necessariamente já volta 0, então. Apareceu isso aqui pra ti, no ensino médio a gente diz que é uma indeterminação. A gente diz que não existe. Esse infinito sobre infinito,
0 sobre 0, até 1 sobre 0, aqui no ensino médio a gente diz que não existe, a gente nem fala que é infinito. É por isso que eu disse para vocês, eu fico feliz de ter essa oportunidade na física, de mexer com uma ideia de cálculo com vocês aqui, né? A única ideia de cálculo que eu diria que a gente mexe no ensino médio é isso. É na hora de equação dos consultores de lentes dividir por infinito, que de fato dá 0. Isso aqui não tem discussão, tá? Isso aqui realmente dá 0, não precisa te preocupar. Agora essas outras aqui são todas determinações que podem dar determinação ou pode dar para calcular. Tem doente que inventou técnica para calcular isso. Uma das técnicas mais famosas é L'Hopital. L'Hopital, o cara deriva a expressão de cima, deriva a expressão de baixo e faz o cálculo com as derivadas. Aí acaba fechando às vezes. É muito bonito essa parte. Ô galerinha, olha só que legal. Vou te mostrar um erro clássico que eu cometi uma vez numa turma cheia assim. Um erro absurdo, eu não quero que tu cometa o mesmo erro. Então dá uma olhada. Foi bem nessa época do ano. O cara chegou com a questãozinha da UDESC. Ô professor, caiu na UDESC, tu pode resolver? Eu, claro. Manda, nem vi a questão, né? Pode vir. A questão falava de lentes esféricas que estavam próximas uma da outra. Como as lentes estavam próximas uma da outra, eu aqui bem rabugento fiz assim, vou fazer por acoplamento de lentes. Acoplamento. Imagina assim, tem uma lente 1, encosto nela uma lente 2, encosto bem justo, assim, encosto mesmo, uma lente 3, cada uma tem a sua vergência. Tu concorda que isso deve se comportar como uma lente única? O certo era a gente descobrir que lente única é essa. Que lente é essa que vai resolver o nosso problema? E parece que é um problema delicado, mas achar a vergência é que é fácil. O que teu coração diz? É só somar as vergências. Parece piada. Então tu vê, se o cara encostar um monte de lente uma na outra, não tem que se apavorar. Finge que é uma lente só, calculando a vergência equivalente e mata a charada como se fosse uma lente só. Mas diz a vergência que cada um tem que calcular. Tem que calcular. Ele pode falar a vergência do acoplamento, falar a vergência de algumas delas e pedir a vergência de uma. Depende. Como? Eu faço que se o raio diminuir de velocidade e depois aumentar. Pois então, mas na verdade elas vão estar encostadas uma na outra, né? Certo? E então assim, por exemplo, tu consegue concordar que essa curvatura vai eliminar aquela curvatura, já que elas vão se juntar uma curvatura com a outra? Por isso que dá para fazer um cálculo como se fosse uma lente só. Eu só vou ter que me preocupar com a entrada, na verdade com a saída, digamos assim. Mas eu errei. Tava lá todo bobo, né? Duas lentes, vamos calcular a vergência equivalente, então o gabarito é tal. Aí o cara olha, professor, tá errado o gabarito. Puta merda, né? Deu aquele frio na espinha, né? Não, peraí, deixa eu ver. Não, desculpa, galerinha, porque aí vim aqui e consertei a cagada, né? Mas a sala, a galera deve ter ficado de cara. Sabe o que era? As lentes não estavam encostadas uma na outra, estava bem claro lá que as lentes estavam com 40 centímetros uma da outra. Acoplamento de lente é só quando tu encosta uma na outra, quando tu faz uma justa posição, que a gente fala, encosta uma na outra. E se não encostar uma na outra? Aí não tem mistério, meu querido, tu vai ter que usar a primeira lente, calcular a imagem gerada por ela, e esta imagem será objeto para a segunda lente. Acabou. Então aí é trabalho braçal mesmo, certo? E para te mostrar o que pior pode acontecer na tua vida nesse quesito, eu vou trazer uma questão aí do material concorrente. Eu olhei essa questãozinha no material concorrente e coloquei numa provinha, um trabalhinho em dupla com consulta num outro lugar do meu trabalho. E dei uma modificadinha para dar uma pimentadinha na questão e fiquei impressionado com o resultado. Aí eu trouxe para a gente se divertir junto aqui. Então, ao meu ver, o que pior poderia aparecer para vocês nessa história de lentes e espelhos é essa questão maravilhosa aqui que eu vi. Tem um objeto diante de uma lente de distância focal f. Na apostila original, a distância que o objeto estava da lente era 2f. Só que ia ficar muito fácil. Eu botei 3f. Fiz uma leve modificaçãozinha. 3f. Era 2f, né? Vamos dar uma pimentinha aqui. 3f. A pergunta é, aonde eu devo colocar um espelho côncavo, também de distância focal f, aonde eu devo colocar ele em relação à lente, para que ele gere uma imagem da imagem, com o mesmo tamanho do objeto original e direita.
É essa a questão. Não tem nem por onde conversar. Pois então, é por isso que eu trouxe, porque se um cara chega, professor, tu faz isso, destrói minha aula, né? O cara levanta, professor, é só fazer isso, questão boa. Aí eu me fodo. Que bom que tu não sabe. Que bom. E se alguém sabe, fica quieto. Eu tô de sacanagem. É uma questão chata, cara. É uma questão chata. Outra, ó, só de não ter número tu ferra o cara. Questão sem número, o aluno fica desesperado. Porra, o que eu vou fazer? Não tem nem número. Tenha fé. Finja que o número, que a letra que ele te deu é um número. Qual é o número que nós temos então? Deixa eu ver. Eu tenho que o P é 3F, o P para lente, posição do objeto, não é isso? E sei que a distância focal da lente do espelho é F. Pô, eu tenho 3 informações, cara. É pensar positivo, né? Ô, galerinha, olha só. Pois não. Mas aí míope não poderia usar, né? Se fosse sempre côncavo convexo, se fosse bordos finos, o míope não poderia ser curado por lente de contato. Ou seja, a lente de contato do míope, ela é bordos grossos, mas ela é tão fininha, aqui tem um acabamento, para não ficar raspando no olho, aquele, né? Imagina esse plástico duro na pálpebra, né? Tu faz um acabamentozinho assim, ó, mas na essência ela tem bordos grossos, sacou? Ou seja, essa parte em contato com o olho, ela é mais fechadinha do que a parte que não está em contato com o olho. Enquanto para curar a hipermetropia, é uma lente assim mesmo, ó, as curvaturas, olha só. Tá beleza? E astigmatismo? Astigmatismo, cara, a lente ela não. Os raios são iguais aqui, ó. Saca? Os raios são iguais. As esferas aqui. E aí então tem só alguma usinagenzinha que o cara faz ali ou acolá pra equilibrar o defeito da córnea ou do cristalino do cara. Então não é uma lente, né, que fecha ou abre, é faces paralelas. Beleza? Boa tua pergunta. Ô galerinha, olha só. Vamos lá só para poder terminar essa questão aqui que é bonita. Alguém tem alguma dica para eu poder começar? Primeiro, não vai ser por desenho. Por desenho eu não vou conseguir. Usar a segunda fórmula ali da... 2 fórmulas. Vamos usar a segunda fórmula para calcular o quê? Vamos ver. Calcular o foco. A distância focal da lente eu tenho, é F. Para calcular o O P é 3F, concorda comigo? O que nós vamos poder descobrir? O P', 1 sobre F menos 1 sobre 3F é igual a 1 sobre P'. Tira o mínimo entre F e 3F. Tem muita gente que aí já ia travar, né? Fala a verdade. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, não é isso? 1 sobre P', 3 menos 1. Aí eu inverteria os dois lados para descobrir que o P' é 3F sobre 2 ou 1,5F. O que eu descobri? Eu descobri que a imagem vai estar na metade da distância do objeto. De cabeça para cima ou de cabeça para baixo? Pois é, o amigo que já está ligado no estudo gráfico, ele lembra que é de cabeça para baixo. Mas se tu está em dúvida, pega a segunda equação, I sobre O igual a menos P'. I sobre O, o tamanho da imagem sobre o objeto é, quanto é que deu o P'? 1,5F. Quanto é que era o P original? 3F. I é igual, dá menos 0,5, F com F corta, está dividido, passa. Conclusão, a imagem é metade do objeto invertida. Então realmente, ó, descobri a imagem gerada pela... A imagem gerada pela lente. Pela lente. Esta imagem vira objeto para o... Meu Deus, isso é de arrebentar a cabeça do cara. Olha o que vai acontecer nas equações. Esses cálculos foram para quem? Espelho ou lente? Lente. Agora eu vou calcular para o... As mesmas malditas equações, porém para o espelho. Olha só se isso aqui não é de tirar os neurônios de órbita. Dá uma olhada. Que imagem que eu quero gerada pelo espelho? E da mesma altura do objeto. Como é que eu chamei a altura do objeto? Ó. Isso aqui vai virar ó. Porra, o I vira ó, cara. Mas tem que entender por quê. E qual é o objeto que o espelho enxerga? É a imagem. Qual foi o tamanho dessa imagem? Caramba, no lugar do O vai o I, porra. Menos 0,5 O. Isso é de arrebentar o cara. Meu Deus, ai meu Deus. Peraí, calma. Fé, garoto. Menos P' sobre P. O corta com O,
fazendo a multiplicação cruzada, ou melhor, né? 1 dividido por menos 0,5. Concordas comigo? Sim. Passa para lá, menos com menos é mais. O P' deu 2P. Mas espera aí, se eu queria essa distância daqui até aqui, esse era o meu X. Eu já descobri a distância daqui até aqui, né? Concordas? 1,5F, não foi? Só falta descobrir isso, né? E o que é isso? Não é o P do espelho? Já que isso aqui é o objeto para o espelho, temos que achar o P. Então, peraí, se eu usei uma equação e não tive sucesso, eu tenho que usar a outra equação. Para quem que eu estou calculando? Espelho ou lente? Espelho. Aquilo era lente, aqui é espelho. Distância focal do espelho. Ele falou que era F, não falou no enunciado? Ó, distância focal F, distância focal F. Qual é a posição do objeto? Não sei. Quanto é que vale o P'? 2P. 1F é igual. Mínimo entre P e 2P. 2P divide pelo de baixo. Multiplica pelo de cima. Somando fica. E fazendo cruz credo, 2P igual a 3F. P igual 3F sobre 2. 1.5F. Já que eu descobri que esse P vale 1.5F, quanto é que vale o X? 3F. Essa era a resposta para botar no gabarito. 3F. Boa! Professor, agora eu já entendi. É igual. Não viaja. Foi sorte. Faz com 2F depois para tu ver. Fica bem mais gostoso. Dá até pra fazer de cabeça com 2F. Porque se aqui for 2F, o objeto está bem no ponto anteprincipal. E a imagem também vai se formar no anteprincipal, com o mesmo tamanho do objeto, né? Concorda comigo? Então tu vê, ó, se aqui fosse 2F, eu sei que a imagem ia se formar também a 2F. A imagem estaria de cabeça para baixo. Então eu só vou ter que achar uma imagem da imagem com o mesmo tamanho que ela, só que virada de cabeça para cima. Onde é que eu boto um objeto diante de um espelho côncavo para que a imagem tenha o mesmo tamanho do objeto? Bem no centro de curvatura, que é equivalente ao ponto principal. Quando o objeto está no centro de curvatura, a imagem está no centro de curvatura invertida. Então, peraí, aqui era quanto para se aqui for 2F? 2F. Eu vou ter que botar o espelho a 2F também. Concorda comigo? Então 2F mais 2F, 4F. Tu vê, quando a galera era 2F, dava de fazer o cálculo de cabeça. 4F. Faz esse desafio, cara. Bota 2F aqui e faz as contas bonitas assim, ó, do jeito que eu fiz, sem usar os macetes gráficos na mente. É um ótimo exercício. Traz isso aí, corrige aonde, professor? Traz pra gente, cara. Seja no apoio pro professor, seja pra mim no apoio de matemática. Eu não vou me incomodar de ficar 10 minutos a mais e matar uma questãozinha de física. Não vou me incomodar. Bota 5F ali, ó, e faz. Eu duvido que caia uma questão mais foda que essa no teu vestibular. Eu duvido. Essa é a pior que poderia aparecer. Me perguntaram aonde foi, em que material que eu vi isso, né? Eu não quis responder. Eu não vou dizer em que material que eu vi isso. Jamais diria que... Não vou falar. Não vou dizer qual é o material e nem que é na Física D do volume 5. É uma cruz, muito bom. É o material cruz, né? Material cruz. Tem um material famoso aí no Brasil que é cruz.